Oi, gente! Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre graça, porque esse é um assunto que eu tenho pensado muito essa semana, que eu parei para meditar um pouco mais sobre isso. Bom, por quê? Na segunda-feira eu estava no curso de missões e lá nós acabamos entrando no assunto de graça. E eu lembro que a professora citou a questão de algumas vezes usarmos a graça como desculpa para pecar. Velho, eu fiquei muito pensativa em relação a isso, porque na verdade não foi a primeira vez que eu ouvi. Existe um risco de pecarmos por causa da graça. Comecei a perguntar a Deus sobre isso e querer entender. E ele me levou em Romanos 6:1, onde o apóstolo Paulo vai dizer: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Isso me levou a meditar sobre o que realmente é graça. Deus foi muito incrível porque Ele falou algo muito claro comigo em relação a isso. Nós usamos a graça como desculpa para pecar por não conhecermos a plenitude da graça. Sabe, nós acabamos pensando em graça apenas como perdão de pecado. Sim, se eu pecar e me arrepender e pedir perdão ao Pai, Ele vai me perdoar. Ele é um Deus que perdoa, Ele é um Pai de perdão, sabe? Um Pai que perdoa. Mas eu queria muito entender um pouco mais sobre isso, porque graça não é apenas perdão de pecados. Porque se for só isso, então sim, existe um risco. Nós vamos sempre estar pecando na ideia de que Deus perdoa mesmo. Foi aí que Deus me levou para Efésios 2, versículo 4 e 5. E eu vou ler. É muito incrível o que diz em Efésios capítulo 2, versículo... Eita caramba, eu não tô achando Efésios. Deus é mais. Tá repreendido. Achei. Vamos lá. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. O que Deus falou no meu coração em relação a isso? Graça não é apenas perdão de pecado. Graça é a vida de Cristo em mim. E quando eu tenho a vida de Cristo em mim, não há espaço dentro de mim para a morte. E a morte é a consequência do pecado. Então, a graça eu entendo como o fato de hoje podermos ter acesso a Deus, podermos nos relacionar com o Senhor, podermos ser parecidos com Jesus e nós termos a vida de Cristo em nós. Sendo assim, não existe espaço, não existe tempo na minha vida para o pecado. Então eu não vou conseguir pensar, eu vou pecar aqui porque Deus vai me perdoar ali. Não, eu vou sempre pensar, não, eu não vou pecar aqui porque o Senhor me salvou, eu tenho uma vida de Cristo dentro de mim, isso aqui não cabe a mim mais, isso aqui não serve para mim, isso agora não faz parte da minha vida, porque agora não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então, cara, nós precisamos entender a plenitude da graça, para que a gente possa tirar essa ideia de que eu vou pecar aqui mesmo porque depois meu Pai vai me perdoar. Sabe? A graça me traz a ideia de que não, eu não quero pecar, eu quero estar longe disso porque eu quero a vida de Cristo. E a graça me trouxe isso. A graça me trouxe para mais perto de Deus. E quanto mais perto de Deus, mais longe do pecado, mais longe da morte. Então, velho, por favor, entenda, nós precisamos entender a plenitude da graça. Graça não é apenas perdão de pecado, graça é a vida de Cristo em nós. Eu espero que vocês tenham curtido, que Deus abençoe grandemente, um beijão e tchau!